Então, turma, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o capítulo 9, Espaço Econômico Africano. Em geral, a África ela é rica em recursos naturais, mas a sua economia é muito mal distribuída. Então, lá na África, ela é explorada desde o período colonial. E isso resulta no quê? Fazendo com que eles tenham uma má distribuição de renda. No comércio mundial, a África participa como exportador de produtos de baixa intensidade tecnológica, produtos primários, como petróleo bruto ou semi-manufaturados, alguns alimentos e bebidas e minérios beneficiados. As grandes reservas de minerais e metais preciosos, bem como uma agricultura comercial com elevada produtividade, têm atraído investimentos estrangeiros, movidos também pela mão de obra numerosa e barata e um potencial do mercado consumidor. Porém, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, afirma que os vários problemas do continente, como guerras, conflitos políticos, corrupção e catástrofes climáticas, dificultam o seu desenvolvimento. Apesar disso, observa-se uma tendência de crescimento econômico da África, sobretudo entre os países do norte, que tiveram maior entrada de capital, aumento da produção de petróleo e estabilidade política e econômica. Para que o continente possa crescer com equilíbrio, é necessário que haja uma diversificação de sua economia e maiores investimentos em infraestrutura e educação. Os contrastes econômicos e socioculturais são grandes. Há comunidades rurais onde alimentos, religiões, vestimenta, regras tribais e modo de vida permanecem imutáveis, continua desde muito tempo atrás e não se evoluiu nada há centenas de anos. Entretanto, há também cidades modernas e desenvolvidas, com avanço, parque industrial, estilo de vida ocidental e uma impressionante mistura de influências culturais. Aqui a gente vê Joanesburgo, né, que é a maior cidade da África do Sul, e a aldeia da tribo Imba. Aí vocês conseguem ver a diferença. No mesmo país, no mesmo continente, vocês conseguem ver duas coisas completamente diferentes. Aqui nós vamos ver a importância, na página 39, dos recursos naturais. A África é um dos continentes mais ricos em minérios do planeta, o que faz da mineração uma das principais atividades econômicas de muitos países. Os países da África Meridional e Central, como a África do Sul, Botsuana, Namíbia e a República Democrática do Congo, contam com importantes reservas de ouro, diamantes e outras pedras preciosas. Além disso, o continente apresenta outras riquezas em seu subsolo, como petróleo e gás natural. A África Setentrional se destaca pela produção e exportação do petróleo. Boa parte do produto interno bruto, PIB, da Argélia e da Líbia, que também fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, provém da exportação desses recursos. Aqui embaixo, nós temos um mapa com os recursos naturais que existe na África, que é a bauxita, carbono, cobre, cromo, diamante, estanho, fosfato, gás natural, manganês, minério de ferro, ouro, petróleo e urânio. Quer dizer que na África isso tudo é muito rico. Aqui, olha, após a leitura do mapa, na página 40, como é a distribuição dos recursos naturais da África? Bom, lá há uma concentração de variados recursos naturais. Na região sudeste do continente. Na região central, há diamantes, urânio, manganês e petróleo, principalmente, o qual é encontrado também na costa oeste da região norte, próxima ao litoral. 2. Quais são os países africanos que têm petróleo em seus territórios?
Bom, Argélia, Angola, República Democrática do Congo, Egito, Gabão, Líbia, Nigéria, Sudão, Sudão do Sul, Costa do Marfim, República Centro-Africana e Tunísia. 3. Existem alguns vazios de recursos naturais no continente africano, como a região que abrange os territórios de Níger, Chad e Mali, por exemplo. Que fatores naturais coincidem com essa condição? Os vazios de recurso natural coincidem com os desertos e semiáridos africanos. Aqui tem uma curiosidade. Você sabe o que são minerais de conflito? Estanho, ouro, tântalo e tungstênio, explorados em diversos países da África. São chamados minerais de conflitos porque muitas vezes a renda proveniente da exploração financia a compra de armamentos. Isso perpetua conflitos entre tropas de governo e milícias locais, a fim de manter o controle das minas e os lucros obtidos, e para outros planos de poder. Estes minerais são largamente utilizados em todo o mundo e estão presentes em celulares, computadores, máquinas de lavar e geladeira. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir. A maldição dos recursos na República Democrática do Congo. Nas províncias da região oriental da República Democrática do Congo, tesouros como ouro e estanho atraem milícias oportunistas. Esses grupos violentos exploram pessoas, incluindo crianças, na extração dos chamados minerais de conflito. Como são o ouro, o cobalto e o coltan, tantalita, com as receitas angariadas, os grupos compram armas para conquistar mais territórios e assim perpetuarem o conflito. Metade da produção mundial destes minerais vem da África Central. A exportação de estanho, ouro e outros minérios da RDC tem estado sob vigilância desde 2010, altura em que entrou em vigor, nos Estados Unidos da América, a lei que exige que as empresas americanas assegurem que não trabalham com minerais de conflito. No entanto, o sistema apresenta muitas falhas. As minas ilícitas podem simplesmente vender os seus produtos no mercado negro ou contrabandeá-los numa mina legal, embalando-os lá. Apesar dos esforços levados a cabo por organizações, as violações dos direitos humanos continua a existir. A exploração de minérios na RDC. As minas, que são difíceis de controlar, também podem prejudicar o meio ambiente e as comunidades vizinhas. Nas minas ilegais acontece frequentemente os esgotos misturando-se com as águas locais, poluindo o abastecimento. Você sabia que podemos ajudar a reduzir o impacto socioambiental resultante da exploração mineral? Para isso, como consumidores, podemos reduzir a compra de aparelhos eletrônicos, aumentar sua vida útil, não o trocando com tanta frequência e promover a sua reciclagem. A África também ela é rica na biodiversidade, como as savanas e as florestas tropicais e equatoriais. Como já estudamos, a biodiversidade tem um importante papel econômico, especialmente quando explorada de modo sustentável. Medicamentos, alimentos, óleos, fibras e biomassa são elementos de produtos que vêm da natureza e que podem fortalecer a economia de um país. Porém, os biomas africanos estão sendo devastados de forma intensa por diversos motivos. Expansão desordenada de áreas de cultivo, extração vegetal para exploração de minas ou comércio de madeira, expansão de cidades por causa do crescimento populacional. No século XIX, a exploração das riquezas naturais da África desencadeou muitas disputas entre as potências europeias, a fim de terem o controle delas. Quando aos países africanos se tornarem independentes, essa riqueza
não se converteu em dependência econômica pela falta de organização política e econômica para gerir os recursos. Até hoje, a economia desses países é fortemente dependente das commodities agrícolas e minerais, que costumam sofrer muita variação de preço no mercado internacional. Assim, quando há uma queda no valor desses produtos, a balança comercial desses países fica desfavorável. Os problemas socioeconômicos das nações ricas em recursos naturais são denominados por muitos economistas de maldição de recursos, porque por si só a abundância de recursos naturais é insuficiente para levar ao desenvolvimento econômico. Isso ocorre porque a dependência desses recursos resulta em baixo dinamismo econômico. E os investimentos, como hidrelétrica, vias de transporte, entre outros, beneficiam as empresas que exploram esses setores, e não a população em si. Além disso, na África, os conflitos e a corrupção costumam estar associados à exploração desses recursos. Quer dizer, a África ela é rica nesses recursos e essa riqueza não vai para a população. Acaba ficando na mão de algumas pessoas, né, que querem continuar a guerra por esses territórios, e aquele mesmo que é o trabalhador, o africano, ele acaba ficando sem nada e um país de extrema miséria. As atividades agropecuárias. A agricultura é a atividade econômica mais importante da África. Cerca de 2/3 da população ativa trabalham nesse setor, que em alguns países chega a contribuir em até 60% do PIB e cerca de 30% do valor das exportações. Observe o mapa. Esse mapa aqui, a gente pode perceber que eles têm plantio de algodão, amendoim, azeitona, borracha, cacau, café, cana-de-açúcar, chá cítrico, oásis, sisal, tabaco. Quer dizer, eles têm várias agriculturas, né? Mas que acaba não sendo o suficiente para a distribuição para a população que é extremamente pobre. Na África, os principais modelos de agricultura praticados são a agricultura comercial, trata-se do cultivo de produtos tropicais em grandes áreas voltadas à exportação. Em geral, ele ocorre em terras mais férteis e utiliza métodos modernos, dispondo de equipamentos mais avançados, sementes selecionadas e irrigação. Como esse tipo de agricultura emprega técnicas que exigem maior investimento? Normalmente depende do capital estrangeiro e é praticado por empresas. Entre os produtos agrícolas de exportação estão principalmente café, cacau, borracha, açúcar, algodão, amendoim, azeite de dendê. No entanto, como os preços desses produtos oscilam bastante no mercado internacional, podem comprometer a balança comercial dos países, que depende muito de commodities agrícolas na composição de sua economia. Aí aqui embaixo, olha, tem uma tabela que eles estão falando dos produtos e onde esses produtos eles são fabricados, tá? Aqui nós temos a agricultura de subsistência também, que é a maior parte do continente. A agricultura ela é praticada e é voltada ao sustento familiar, então eles acabam tendo um sistema itinerante. Nesse sistema, a terra é utilizada até seu esgotamento, seguida de mudança do local cultivo para que o solo recupere. Então, quando aquele solo satura, que já deu tudo que tinha para dar, eles mudam de região e deixam aquele solo descansando para que ele possa voltar a ser fértil. Os benefícios do cultivo de exportação, a agricultura de subsistência está sendo praticada em áreas periféricas e de menor produtivas. Desde 1980, esse processo fez com que a África deixasse de ser exportadora de alimentos para se transformar em importadora. Atualmente, o continente apresenta o setor agrícola menos produtivo do planeta e, de modo geral, tem pequena participação no comércio mundial. No entanto, é fundamental aumentar a produção de alimentos para atender às demandas da crescente população. Ao mesmo tempo, é importante desenvolver tecnologias para melhorar o desenvolvimento das sementes do cultivo. Bom, aqui vocês têm a leitura cartográfica na página 44 e depois vocês têm atividades da página 45. Aí vocês façam a 44 e 45 e na próxima semana
a gente continua o capítulo, ok? Então, tchau, fiquem com Deus, até a próxima.